Pois é, e agora comigo aqui no estúdio, Marcos Freitas, que é coordenador do Programa de Planejamento Energético da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você pode participar com a gente desses 5 minutinhos de conversa pelas nossas redes sociais, o @Canal Futura, o Facebook e também o nosso telefone que fica aí disponível da produção. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. A gente tem aí um problema que vem se agravando desde o início do ano por uma questão climática. Mas a gente até percebe na fala das pessoas que já tem um processo histórico, né, de mudança da percepção da distribuição da água, da própria convivência nessa região. O que está acontecendo agora, que é dramático, é consequência de um longo processo de falta de gestão, de iniciativas que deveriam ter sido tomadas. O que acontece? A coisa começa lá atrás, porque o Brasil é um país que tem muita água, tem 19% em torno da disponibilidade hídrica superficial do planeta, só que tirando a Amazônia, tira 16% dos 19%. Então sobra em torno de 3,5% para dividir com 90% da população. Então a gente de fato está localizado nos lugares onde tem menos água. E com muita concentração de população. Concentração crescendo. Então a região da Grande São Paulo e olhando a metrópole do Rio, que se ligam por questões de água, né? Paraíba do Sul, o Rio de Janeiro é águas abaixo de São Paulo e de Minas Gerais, um pouco do si próprio, mas tem esses dois lados. As duas maiores metrópoles do Rio de Janeiro estão em situações relativamente delicadas de disponibilidade hídrica. E a tendência é que, do ponto de vista estrutural, o crescimento de 1 de população significa 2 de consumo de água. Porque as pessoas mudam seus padrões de vida, se alimentam melhor, tem mais coisas que demandam água, os próprios eletrodomésticos que a gente usa, lavagem de roupa e etc, etc, tudo isso aumenta. Então, a gente está caminhando para uma situação que a gente precisa, primeiro, adotar medidas severas de economia de uso da água. Racionamento. Seja internamente no consumo das pessoas, seja no sistema que distribui, que tem perdas, que é um sistema que por pressão, ele perde água ao longo, com envelhecimento de canos e etc. Então, isso tem que ser atacado. Qual o nível de perda atualmente que se identifica no sistema Entre Rio e São Paulo, entre Sabesp e SEDAI, é da ordem de 40% a 45% de perda. Então, os volumes que são perdidos são grandes e podiam estar ajudando nesse momento. Lógico que ninguém vai conseguir zerar a perda, porque é difícil zerar essa perda física. Sim, a curto e médio prazo. Mas a gente pode trabalhar para índices em torno de 15% a 20%, com algum estímulo. Outra coisa é que o esgoto polui os rios e as pessoas acabam usando a calha dos rios para diluir esgoto. Então, você precisa manter um pouco de água no rio para diluir esgoto. Se você não tivesse tanto esgoto, você podia trabalhar com vazões menores. Então, por exemplo, o Tietê passa no centro de São Paulo. A maioria das pessoas já viu isso, mesmo sendo do Rio, já viu. Mas a poluição inviabiliza. Mas você não consegue aproveitar a água do Tietê que está ali. E que, por exemplo, tinha um bombeamento contrário para dentro do Pinheiros para aproveitar a água da queda do mar lá em Santos, que foi proibido pela Constituição de São Paulo fazer isso, porque poluía bilis. Mas não resolveu o problema da poluição, que continua descendo o Rio Tietê. Então, se você atacasse a poluição, você teria mais água para acumular nas represas. Então, você vê que tem questões. Limita a perda, ataca o problema da poluição. E, por último, mas, na verdade, essas transposições começaram lá na década de 50, a própria do Paraíba do Sul para atender o Guandu e outras. Essas transposições são coisas que a gente tem que acostumar no país. Porque se a gente quer viver em lugares onde tem pouca água, exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que vive de uma transposição, esse é um fato corriqueiro. Não é um fato impossível de acontecer. Lógico que as regras de observação têm que ser muito bem organizadas. Não pode haver um saque da água sem uma interveniência e um controle dos demais. Agora, a gente está num ano complicado de eleições, né? E agora a gente já está arrumando para a última parte do ano. Isso complicou também em termos de decisão para Sem dúvida nenhuma. É uma decisão muito dura para um ano eleitoral, que as pessoas têm que anunciar um racionamento para as pessoas. Isso aperta, tanto a nível federal quanto a nível estadual, que é onde está ocorrendo a eleição. Então, porque nós estamos falando a água tem bens de domínio da União, que são os rios que tocam mais de um estado, no caso Paraíba do Sul, e você tem o caso do Jaguaribe, que é o último que estão falando lá de tirada de água, que é um bem de domínio estadual, é um afluente do Paraíba do Sul. Então, ele nasce e morre dentro do estado de São Paulo. Esses são os dois donos do recurso hídrico nesse caso.
Mas eles têm que se entender dentro de um sistema que envolve o Pacto Federativo, com Rio de Janeiro, em Minas Gerais e etc. A gente tem uma previsão de início de chuvas para outubro, novembro. Pode afetar o abastecimento no Rio de Janeiro? Olha, o Rio de Janeiro tem que se preocupar com o Rio dos Poços. Já existe uma ação do governo estadual, de SEDAI, etc., de fazer uma obra para tirar um riozinho de 2 metros por segundo que chega na tomada de água. Porque a gente precisa de 46 para abastecer a cidade do Rio. Mas chega a 90 ali para diluir esses 2 metros de poluição. Então temos que atacar logo isso para poder não chegar o verão com alguns riscos maiores. Porque também não tem só o abastecimento da cidade do Rio, tem as cidades ao longo do Paraíba do Sul. E as que saem campos e etc. Então, é um ano muito delicado. Marcos, obrigada, viu, por esses esclarecimentos, que a gente possa conversar em breve, tá com bom, melhores notícias. Sim, sem dúvida, tem solução. Mas elas têm que ser sacadas a tempo e a hora. Até a próxima, então. Bom?